Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora, aquela que nos revela, nos consola e nos redime. Hoje teremos a nossa irmã Cris Mascarenhas, que vai trazer um tema muito importante, Lucas, o Evangelista. É bom ficar atento para as informações que são muito ricas para entendermos sobre a vida de Jesus e a própria vida de Maria. Cris Mascarenhas faz parte da Federação Espírita Pernambucana e do projeto Escutatória. Aos internautas que nos assistem, sejam também bem-vindos. Eu peço a todos, por favor, que desliguem seus celulares para que não interrompa o bom astral, a boa psicosfera do ambiente. E para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Fernando Guimarães fará a prece inicial. Irmãos e amigos, boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao nosso irmão maior Jesus de Nazaré, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui todos nós juntinhos, né? Para que possamos sair daqui mais com sabedoria da doutrina espírita, com mais sabedoria do que a gente tem que fazer aqui na Terra, para que a gente possa um dia merecer galgar planos mais elevados através da nossa mudança de conduta, através do nosso bem-estar. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus proteja a nossa irmã que vai fazer a palestra nessa noite de hoje. Eu peço a vocês que vibram muito por ela, né? Porque ela precisa também dessa ajuda mental e espiritual da casa. Que Deus, Pai de infinita misericórdia, abençoe a todos nós, agradecendo pelo menos o maior Jesus de Nazaré, por estarmos aqui nessa casa, né? Que coisa boa, que maravilha. Isso a gente tem que botar os pés no chão, a cabeça no ar e agradecendo a Jesus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos nessa casa de oração e de trabalhos. Sendo assim, devolvo a palavra a Luiz, para que ele possa dar início aos nossos estudos dessa noite de hoje, com muita serenidade, com muita tranquilidade, em nome de Jesus. Que assim seja. E assim, após essa prece, mantenham-se harmonizados e que a nossa irmã Cris seja intuída para que suas mensagens cheguem aos nossos corações e despertem as nossas consciências. Paz e luz. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre. Uma alegria retornar e reencontrar o salão mais cheio, né? Eu vim na pandemia e aí a gente sente falta, né, das pessoas, do calor humano. Então, muito obrigada pelo convite do retorno. É uma alegria estarmos aqui. Lucano, o nome dele é Lucano, né? Lucas é um apelido que foi dado por um médico judeu a ele. Lucas é o diminutivo, né? A história de Lucas é a história de todos nós, peregrinos, né, desse mundo. Então, é uma história que nos toca diretamente. Não traz Eu vou usar esse livro aqui, ó, gente. Médico de Homens e de Almas. E Jesus está aqui indiretamente, porém, diretamente no coração de Lucas, como no nosso. E é interessante porque esse livro aqui foi escrito pela Taylor Calder, uma escritora, que ela começou aos 12 anos de idade a escrever. E foi retocando, fazendo, né, reescrevendo, alterando. E ela só terminou depois de 46 anos. Ela leu mais de 1000 livros. E ela terminou no final indo a Jerusalém com o marido, fez uma peregrinação lá, e aí foi quando ela finalmente conseguiu fechar esse livro. E é muito interessante porque Lucano, assim como Paulo, um apóstolo que não conheceu Jesus naquela época, mas a gente vai ver que ele era um amigo de Jesus, que Jesus o conhecia como conhece a todos nós, e que ele também, né? E assim como Paulo,
de Tarso, os dois tinham isso em comum também, né? Paulo também não conheceu Jesus naquela existência, mas ambos também tinham o entendimento de que Jesus tinha vindo para todos, para os gentios também, porque os judeus, os discípulos dele, mesmo depois de sua partida, ainda tinham essa ideia de que ele era o salvador só do povo judeu. Tanto tempo, né, convivendo com Jesus, mas a compreensão, né, a lei muito acima do amor ainda. Então, diz, inclusive, que a Taylor Caldwell, né, ela mesma fala que tinha uma espécie, sempre teve, desde criança, uma espécie de obsessão por Lucano. E aí ela vai citar Nietzsche no prefácio. Ela vai dizer assim, ó, ouvimos, não procuramos, não perguntamos quem dá. Eu jamais tive escolha nesse sentido. Porque ela mesma ficava se perguntando por que ela era tão obcecada por Lucano. E às vezes nós também temos uma ideia, né? Temos aí às vezes vira propósito, e não sabemos de onde ouvimos isso, e só pode ser do coração, né? Só pode ser do coração de alguma vida. Não é confirmado, mas há alguns que falam que ela foi a reencarnação, ela morreu em 1985, que ela foi a reencarnação de Íris, a mãe de Lucano naquela época. E realmente é impressionante o nível de detalhes que ela traz. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe como ela vai agir, mais ou menos, o que ela vai pensar, qual a ideia que ela vai ter sobre um assunto, né? Isso aqui é muito claro, realmente, nesse livro. Né? Então, é isso, a história de Lucano é a história de todos nós. E tem um padre que disse assim, ele foi o primeiro trovador de Nossa Senhora. O professor Severino Celestino diz que Lucas deu atestado de nascimento e de morte de Jesus, porque é só no Evangelho de Lucano que a gente encontra a família de Jesus. Ele traz desde João Batista, da gravidez de Isabel, né, com Zacarias, ele vai até o final e relata lá o último suspiro de Jesus. Escutou Maria de Nazaré, ela, a pedido de Paulo, ele vai direto ali na fonte. E uma fascinação que ele começou a ter, admiração sem precedentes por Maria de Nazaré, é porque ele ficava pensando assim, ela embalou aquela criança, ela olhou nos olhos dele quando ele era um bebê, teve dentro dela, né? Viu ele crescer, viu Jesus andar ali pela Galileia, pelo vilarejo. Então, ele não conseguia parar de pensar nisso, ele queria compreender. Porque Lucano, assim como todos nós, naquela existência dele, ele teve dúvidas, ele teve medo, ele teve uma rebeldia contra Deus. Ele teve tudo e passou por tudo que a gente passa. Numa família que era incompreendido, também não compreendia o pai, porque desde criança já era especial. Ele, com 6 anos de idade, era noivo, praticamente, de uma menininha chamada Rúbia, que era muito doente, e ele que já vinha, né, com essa coisa do médico, ele encontrou umas hortaliças, buscou e trouxe para perto da janela da casa dela e ficou embaixo da janela rezando por ela e com essas ervinhas na mão. E aí tinha um médico na casa, um mago, a gente pode dizer que era um mago, era a expressão que usava naquela época, um iniciado, que hoje a gente pode dizer que é um médium, a gente chamaria médium, que é o Ketap. E o Ketap tinha já buscado essas combinações de ervas a vida toda para salvar a menina e não conseguia. E se surpreende quando vê Lucano com essas ervas na mão. Toda a receita que ele precisava, o menino tinha encontrado. O Ketap já observa logo que aquele menino era especial.
E aí é feito um investimento tremendo nele, porque ele não nasceu escravo. Ele era filho de escravos libertos. Os pais dele já eram libertos. E era muito comum naquela época, grego, né? Os gregos, escravos dos romanos, conviverem praticamente na mesma casa. Porque o que acontecia? Como aconteceu com esse médico, Quetapo? Lógico que quando, numa situação de submissão, de escravidão, de guerra, a gente sabe que as pessoas que são submetidas, elas têm suas profissões. A gente vê pelos refugiados. Vêm estrangeiros que são médicos, que são engenheiros, que têm suas profissões lá, mas que se submetem, né, àquele país como escravo. Então, qual era o costume da época? Quando eles observavam, principalmente para a medicina, a vocação, o romano daquela casa investia naquele filho de escravo. Não era o caso de Lucano, ele já era liberto, mas de praxe era assim, investia naquele filho, mandava, inclusive, para a faculdade, bancava, para quê? Para que quando se formasse, ele voltasse para aquela casa e, por gratidão, servisse aquela família até o final da vida. Ou seja, ele continuava um escravo, mas era um escravo letrado. Essa era a diferença. Mas, obviamente, que existia um tipo de gratidão, porque era uma situação muito melhor do que ser um escravo né? Então, Lucano já foi pensado para isso. Né? Qual era a dor de Lucano? Ele não compreendia o sofrimento. Ele era altamente sensível à dor alheia, algo parecido com Maria de Nazaré. Altamente sensível à dor alheia, né? A gente sabe que ela ia lá e, como mãe do Cristo, ia lá, pedia e ele atendia mesmo. Ela fazia muitos pedidos. Então, o que é que acontece com Lucano? Ele desenvolve uma revolta. Se esse Deus existe, por que ele deixa uma pessoa num palácio e outra sofrendo? Os empregados, os escravos da casa, quando adoeciam, não havia nenhum tipo de investimento para recuperar a saúde deles. Eles eram colocados no porão para morrer, ou para servirem de experiência para aqueles médicos que estavam se formando ou já tinham formado. Para isso, nos porões de navios, da mesma forma, adoeceu, põe lá no porão e vamos esperar morrer. E ele não aceitava isso. E ele, mas como pode? Olha como é interessante, né? Isso, as revelações divinas vêm aos poucos, né? Porque ele não compreendia, a revolta dele era por conta disso. Por quê? Então, ele se empenhou em quê? Em ser um médico. Ele tinha uma herança também de um pai adotivo, que a mãe, a Iris, tinha ficado viúva, e ela se casou com um amor de infância, que era um romano, inclusive, nessa casa onde eles moravam. Então, ele recebe uma herança desse pai. Ele é rico, ele era rico. E uma vida austera. Gastou todo o dinheiro que tinha para comprar escravos e libertar os escravos, ou para bancar tratamentos de saúde, que não eram bancados para essas pessoas pobres, e ele tinha pavor a atender rico. Ele não gostava. Porque ele não precisa. Mas qual era a questão? Que os ricos queriam ser atendidos com ele. Ele era um excelente médico. Excelente porque ele curava, gente, a alma. Aí é que está o ponto. Ninguém tinha o amor que Lucano tinha pelo outro, a sensibilidade dele. E a gente vai trazer alguns casos aqui para a gente falar sobre isso. Mas o fato é que um escravo que ele compra e que ele cura o olho desse escravo, que ia perder a visão, ele faz o curativo, mas só para cicatrizar. Mas pelo conhecimento dele, ele sabia que aquele escravo ia perder, ele tinha sido espancado, esse escravo. Ele acolheu dentro da casa dele como um amigo, para fazer companhia a ele, que ele era muito solitário. Quando ele tira a venda, o curativo do escravo, o escravo volta a ver. E olha que interessante, toda vez que aconteciam essas curas, esses milagres,
que na época já era entendido com relação a magnetismo pelos babilônios e era estudado normalmente. A Taylor Calder até comenta que, como a gente fez uma interrupção disso, dessas questões mediúnicas e tal, a gente teve um atraso, que agora a gente está recuperando. Então, o que é que ele pensava quando haviam essas curas que não tinham uma resposta, né, na medicina? Ele se culpava. Ele pensava, nossa, eu sou um péssimo médico, eu dei o diagnóstico errado. Tadinho. Nós, orgulhosos que somos, né? A gente ia dizer, olha do que eu sou capaz, né? Poxa, eu tenho um poder, né, de curar. Ele não. Eu dei o diagnóstico errado, só pode ser. Muito humilde. E aí, nosso querido Lucano, ele, quando está em Roma, tem um momento, e aí a gente vai chegar aqui na questão da escuta da alma como uma forma de curar. Porque olha só que interessante, olha o que é que o médico, quando ele vai fazer, né, a sua, como é que fala? Seu juramento, exatamente, de Hipócrates. Hipócrates diz o seguinte, ó, antes de curar alguém, pergunte se este está disposto a desistir das causas que o fizeram adoecer. Então, a gente vê que já tinha uma consonância com o que a doutrina espírita hoje nos elucida, que não há doenças, há doentes. A verdade é essa. As doenças têm a gênese no espírito, nas necessidades que o espírito tem de aprendizado, tem a gênese no sentimento que eu tenho, no pensamento, nas palavras que eu emito, todo e qualquer dano, desequilíbrio que eu causo a mim mesmo e ao outro. E aí Jesus vem e diz, vós sois deuses, ou seja, a cura de Jesus, na realidade, era um restabelecimento da saúde, porque a cura, quem faz somos nós. Ele restabelece a saúde, mas muitos voltaram a adoecer, não é verdade? No Evangelho a gente vê os casos. Ele dizia, vai e não peque mais para que nada de mal lhe aconteça. O que era o nada de mal? Era agora o conhecimento que eu tinha. É a árvore de Adão e Eva, do conhecimento. Porque quando eu tenho conhecimento, minha responsabilidade aumenta. Eu sei o que vai me fazer bem ou mal, eu sei o que vai ter uma repercussão, uma consequência boa ou má. Então, Jesus restabelece a saúde, mas a cura é nossa. E Lucano, como era esse ser humano muito voltado para o outro, ele fazia algo que os outros médicos não faziam. E os outros médicos morriam de inveja dele. Morriam de inveja. E ele vivia passando os pacientes para esses médicos, ele não tinha interesse em paciente rico. Mas esse escravo que foi curado, uma vez comentou com ele assim, Lucano, todos sofremos. O rico também sofre. Então, a gente não pode discriminar quem a gente vai atender. A gente não pode escolher quem a gente vai atender. Se a gente começar a escolher a quem ama, a gente está ali, ó, conforme os fariseus, né? Que ainda somos, mas eu amo aquele que está próximo, aquele que é da minha família, aquele que é meu sócio, mas eu não amo, eu simplesmente não emano esse amor. Mas Lucas percebe e começa a atender. E aí o que é que ele fazia? Ele era muito inteligente, né? Então ele cobrava uma consulta bem cara, mas bem cara mesmo. E para poder doar para os pobres, para poder atender os pobres. Então ele atendia os ricos e com esse dinheiro ele conseguia subsidiar tratamento e outras coisas, né? Então realmente a sua devoção é uma coisa incrível. Ele ia para baixo de porão de navio, não tinha medo de ficar doente. Quando Jesus, a diferença de Lucano para Jesus é em torno de 6, 7 anos, ele nasceu um pouco antes.
quando a estrela de Davi vem do Oriente para Jerusalém, o Ketap, que era um mago, um médium, como nós já dissemos, que sabia desse Deus desconhecido, porque a noção de Deus todos nós temos. Mesmo que eu diga assim, é um ateu, está dentro da gente. Porque a gente está dentro dele, ele dentro da gente, não tem como não ter. Não tem, a gente tem uma intuição, a gente tem algo que nos diz mais alto. Então, os romanos, mesmo com os deuses pagãos, eles acreditavam num Deus desconhecido, era assim que era chamado. Esse Deus desconhecido era Deus, ou Jesus. Esse Deus desconhecido viria, porque assim, percebe que naquela época era muito difícil entender Jesus, Deus, os espíritos, eram os deuses com D minúsculo, pagãos, era complicado. Então, eles sabiam de um Deus desconhecido. E quando essa estrela passa, o Ketap diz, acabou de chegar o Deus desconhecido. Fala isso para Lucano. E Lucano fica com aquilo na cabeça. Mas com essas incompreensões, com essas dúvidas, mas o que é que acontece? Algo que ela chama atenção e que é uma verdade. Nós, como seres humanos, como espíritos, nós sempre estamos em busca de Deus e nós sempre recebemos revelações de Deus, conforme vamos evoluindo, avançando. Se assim não fosse, nós seríamos animais irracionais. Então, nós temos, por conta dessa ligação, desse sagrado que nos une a Deus, que é o amor, nós temos, sim, o conhecimento de Deus. Esse Deus mesmo que desconhecido. Isso era tão forte que os romanos faziam uma oblação a Deus e também eles dedicavam o primeiro cálice de vinho a esse Deus desconhecido. Eles derramavam, né? Antes de tomar. Olha como eles tinham, no fundo, essa percepção, né? Essa intuição desse Deus bem maior. Então, Lucano desenvolveu um interesse pelo outro, como se fosse assim, eu vou proteger a humanidade, porque esse Deus não dá conta. Esse Deus não está tomando conta das pessoas, não está sendo justo. E é uma luta isso contra ele, no íntimo dele, porque ao mesmo tempo ele tinha isso muito forte por conta do espírito tão evoluído que ele já era. Ele era mestre em várias ciências, ele era um excelente médico, um excelente pintor, a ponto de dizerem assim, larga a medicina e vai ser só pintor, porque você é extraordinário. Literato, escrevia belíssimamente. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais rebuscado. Ele é considerado uma obra-prima da literatura. Perfeito. Como se não bastasse tudo isso, e a maneira como ele fez esse evangelho, com pesquisas, escutando o discípulo, apóstolo, Maria de Nazaré, buscando documentos. Como se não bastasse isso, ele com o olhar humano dele, que o Jesus mais humano está no Evangelho de Lucas. Ele traz, gente, umas 11 parábolas, 10, 11 parábolas, que não está em nenhum dos outros evangelistas. Porque eles tinham missões diferentes também. Então, Mateus era o quê? Mateus era aquele judeu que falava de um judeu, Jesus, para os judeus. Então, ele traz no evangelho dele muito da lei civil, da Torá, citações do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, Primeira Aliança ou Primeira Revelação, como gosta de chamar Kardec. E ele dava respostas muito em cima disso. Então, era focado nos judeus. Marcos, que é o evangelho que tem uma maior deficiência realmente nesse esmero com relação à escrita, né? A gente observa que quem escreveu não tinha uma instrução, e é o menorzinho, também não conheceu Jesus, mas escutou de Pedro. Né? Olha, que cada um tem um perfil, tem um valor, né? João, aquele evangelista espiritualizado, cheio de códigos, de símbolos, que traz esse Cristo
espiritual. E Lucas traz o espírito humano, porque, ao contrário de todos, ele coloca no evangelho dele prostituta, mulher, publicano, ele coloca rico, no sentido pejorativo, quando o rico, né, não era rico de coração. Ele traz a parábola do filho pródigo, que nós a conhecemos como o evangelho dentro do evangelho. Porque a parábola do filho pródigo é a nossa história. A gente se afasta do pai e volta. Se afasta, vai para o fundo do poço, quando a gente quer ver até onde pode ir, né? Teima, compete com Deus, mas volta. E a beleza da parábola é que o pai, assim como é Deus, não espera a gente chegar, ele vai ao nosso encontro. Quando a gente pensa, emite um pensamento, a gente já está sendo socorrido, a gente já está sendo curado, já está vindo alguém em nosso auxílio. É o amor, né? Só o amor é que pode justificar realmente uma atitude dessa. Então, o nosso querido Lucano tinha isso dentro dele. Aí ele traz a parábola da figueira, que é uma parábola muito simbólica, importante, difícil, né? O de Zaqueu, ele traz a mulher muito, né? É o evangelho mariano, como a gente chama, né? Que escutou muito Maria. Então, além disso tudo, desse humano que ele é, e por conta disso, ele tem o quê? Compaixão das pessoas. Ele, como bom samaritano, que é uma parábola que está só nele também, ele se compadece da dor do outro. Para a gente ter compaixão, a gente precisa ter desenvolvido antes, a gente dá um passo antes. O que é que vai desencadear a compaixão? É a compreensão. O que é que vai levar à compreensão? É a escuta, a empatia, através da escuta. Escuta para ter empatia, para compreender, para ter compaixão. A compaixão é o compadecimento já com ação, não é só eu ter pena, ter dó. Compaixão é quando tem uma atitude, como teve o bom samaritano. Ele não só teve empatia, teve dó, ele teve compaixão, ele agiu, né? Então, mas escuta não é uma coisa assim que a gente nasce com. Escuta é uma disposição. Porque nada é sem nenhum esforço. Nada. Como dizem, né? Nem o relógio trabalha de graça. Nada, tudo é um esforço antes. Então, eu tenho que me dispor, emprestar para o outro o meu tempo, a minha atenção, para ouvir o outro. Quando eu escuto o outro sem julgamento, sem crítica, sem interromper o outro, né? Sem ficar desatento no celular e deixando o outro falar, baixar a cabeça, o que é que vai gerar em mim? Uma empatia. Sabe por quê? Doutor Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul, ele vai dizer o seguinte, que a gente tem empatia, naturalmente, quando a gente já passou pelo que o outro passou. Aí, toca em mim. Isso pode ter sido nessa encarnação ou na outra. Sim, mas e aquelas experiências que eu não tive? Como é que eu vou ser tocado se eu não sentir na pele? Aí é que vem a disposição. Não, eu não compreendo isso, mas eu vou escutar a pessoa. Aí, quando escuta, a gente compreende as motivações. Quando a gente compreende as motivações, a gente tem compaixão, a gente tem vontade de fazer algo sobre, para diminuir o sofrimento, né? Então, Lucano tinha uma escuta boa, ativa, era atento. A gente pode usar, eu estou usando o nome escuta, mas ele tinha uma percepção do outro, como a gente percebe pelo perispírito todo, como a gente não escuta só pelo ouvido, mas a gente escuta às vezes, agora eu estou olhando para vocês, e eu consigo escutar alguns, pela fisionomia, pelo olhar, pela postura do corpo. A gente não consegue? A gente não tem uma ideia do que está acontecendo com a pessoa? A gente nota se está triste, se está alegre, a gente percebe. A gente tem essa capacidade, né? Então, o que é que acontece com Lucas? Um belo dia, ele vem e escuta gritos numa rua.
Olha, se a gente escuta gritos numa rua escura, a gente vai ou correr, ou volta, né? A gente vai fazer isso, com certeza. A gente vive numa situação de violência. Mas naquela época também não era diferente. Outros tipos de violência. Então, Lucano vai ao encontro daqueles gritos que ele escuta, que vinha de um lugarzinho meio escondidinho. Quando chega lá, ele se depara com uma mulher chorando, desesperada, e um homem envolto num pano, e esse homem, que era um médico, inclusive, também, estava com lepra. E ele tinha, porque naquela época, quando você tinha lepra, os cegos, você tinha que ir na prefeitura, no Sinédrio, que era tudo no Sinédrio, e dizer o que estava acontecendo. Você recebia uma capa para identificar, ia para um outro local. No caso da lepra, tinha que ser removido, né, para um outro local. E tinha que gritar antes de chegar nos lugares, para que as pessoas se afastassem. Imundo, a própria pessoa tinha que gritar isso. Então, aquele médico estava com lepra e ele estava indo visitar a família pela última vez, antes de ser afastado da convivência social. A mulher e 2 filhos. Alguém da vizinhança viu e denunciou ele. Então, os soldados estavam atrás dele. E a mulher queria ir com ele. Porque os filhos estariam a salvo de alguma maneira e o marido iria precisar dela. Quando Lucano chega e que entende a situação, olha, examina e vê que realmente ele está com lepra, e vê aquela mulher desesperada, vê aquele amor dos dois, ele que a vida toda teve uma sede de amar e sempre se tolheu, porque todo mundo que ele amava morria. Rúbria, a noivinha de 6 anos, morreu doente. O pai morre. Uma outra noiva que ele encontra mais tarde, até judia, morre. Aqueles que ele amava, que convivia, escravos, morriam o tempo todo. Então, ele achava que fazia mal para as pessoas e ele evitava esses relacionamentos. Lucas fica tão tocado que ele faz uma prece tão fervorosa. Ele diz assim: Deus, se tu existe, olha, como ele ainda duvidava, se tu existe, passa a doença desse homem para mim, porque ele era só. Nessa hora, ele se abraça com esse leproso. Olha, época que não tinha cura. Se abraça. Esse leproso sente uma descarga tão grande de corrente na coluna dele que pensou que estava morrendo. Agora, eu vou morrer agora, né? Com esse abraço. E eles começaram a suar, e Lucano ter febre. E esse homem, ele cai no chão do impacto disso tudo. Quando a mulher vai ao encontro dele e tira o manto para socorrer, acha que ele realmente tinha morrido, ele estava curado. E aí Lucano, mais uma vez, meu Deus do céu, eu sou um péssimo médico, eu dei o diagnóstico errado. De novo, ele não se acostumava a curar. Ele não sabia, né? Ele não compreendia isso. Mas ele curou e ficou muito famoso por conta disso mesmo, né? Então, tudo começou com a escuta. Tudo começou, vamos trocar esse nome escuta por prestar atenção. Tudo começou porque eu prestei atenção em alguém. Porque eu me dispus a prestar atenção em alguém. Mas Lucas não fica só nisso. Lucano dá a esse homem para ele fugir, né? A sua bolsa, a sua sandália, a sua capa. Para ele poder fugir com a mulher. Então, é esse nível de compaixão, é isso que a gente precisa aprender com Lucano, que ele teve todas as dúvidas, medos, rebeldias, revoltas, como nós. E nem por isso ele deixou de prestar atenção no outro, nem por isso ele deixou de fazer o que o coração dele mandava, porque não era a mente dele, não, era coração, Lucano. Ele amava as pessoas. E é tão interessante porque ele tinha uma autoridade
porque ele inclusive, era um excelente esportista. Ele era excelente em tudo, gente. Ele era um exemplar em todos os sentidos. Até fisicamente ele era belo, dizem os relatos. Ele realmente era alguém muito especial. Mas diz que ele tinha uma autoridade que ele chegava na sala para falar com o Tibério, governador, que ninguém ficava sentado na frente de Tibério, em respeito. Ele chegava e sentava antes de Tibério. E ninguém fazia nada contra ele. O interessante era isso, porque a autoridade dele, a figura dele, não permitia que você levantasse um dedo contra ele. Ele emanava isso. Se hospeda na casa de Pilatos, liberta cristãos, porque naquela época os cristãos, mesmo tendo parado, né, que as leis são assim, né? Sai a lei, mas daqui que se cumpra, né? Demora muito tempo. Ainda estavam perseguindo e matando cristãos. Como ele tinha curado Tibério, Tibério deu um anel para ele, que esse anel, onde ele chegasse, ele podia usar o anel em nome de Tibério, e ninguém poderia, era lei, ninguém podia pensar em dizer, não, não vou lhe atender nesse sentido, porque era o próprio imperador falando ali. E ele não usou esse anel. Quando ele chega, que ele observa isso, que os cristãos ainda estavam indo para as arenas, ele usa o anel. Caifás fica louco. Aliás, já era mesmo, né? Mas ele não teme ninguém. Não teme, simplesmente. E ele, Pilatos diz, eu não posso fazer nada, porque eu tenho que cumprir. Ele está com o anel de Tibério e vai ter que ser cumprido. E foi assim que os cristãos deixaram de morrer nas arenas por conta de Lucano, né? É bem interessante isso. Então, a gente agora vai chegando mais próximo de Maria de Nazaré, que era outra que escutava muito, né? Ali, quando ela vai para Éfeso, ela passa o dia escutando as pessoas, atendendo, né? Contando as histórias de Jesus, curou também, que é quando ela começa a ser chamada de Mãe Santíssima. Então, o que é que acontece? Começam a chegar para Lucano informações de vários lugares, de vários amigos sérios sobre o Deus desconhecido. Jesus estava em Nazaré. Inclusive, esse escravo que ele curou o olho abandona Lucano porque disse: o Deus desconhecido está em Jerusalém. Eu já recebi informação. Ele queria libertar o povo dele da África. E eu vou para lá. Ele abandona Lucano e vai. Lucano começa a receber tantas evidências de Jesus e de suas curas, tantas, através de carta, que ele ficou assim: eu tenho que ir para lá, para ver o que é que está acontecendo. E aí, nessa noite, no navio, ele passa mal, tem uma febre, e pela primeira vez, ele sonha com Jesus, o Deus desconhecido dele. E Jesus só diz isso: eu não me esqueci de você. E aí a gente pode pensar, nossa, um sonho tão curtinho que Jesus só disse isso. É o sonho e a frase mais importante que pode existir para nós, cristãos, é essa. É Jesus dizer para a gente: eu não me esqueci de você. Porque ele nos conhece pelo nome, cada um. Mas a gente acha que está abandonado. Principalmente quando está nos problemas, né? Nos problemas até lembra, né? Porque como está com problema, recorre, né? A gente recorre a ele. Mas basta ficar tudo bem e a gente esquece. Então, ele acha, aquilo ali diz algo, mexe com ele, e ele recebe uma carta muito importante. O irmão dele, Prisco, era um oficial romano em Jerusalém e conhece Maria de Nazaré. Ele recebe uma carta dizendo que o irmão está com câncer terminal. E aí, decididamente, ele pensa: vou para Jerusalém, vou ter que ir. Quando ele chega lá, o irmão realmente estava à beira da morte, não se levantava mais da cama, e ele escuta o irmão. Ele olha para o irmão e diz: não tem o que fazer. Aí senta na beira da cama, para quê? Para escutar. Porque quando a gente não tem o que fazer, não tem dinheiro para dar, não tem como curar a pessoa,
A gente vai dar o quê? O que a gente é a caridade moral. É quando a gente dá o que a gente tem. O que é que ele tinha para dar? A escuta dele, a atenção dele, o amor dele. E Prisco, assim como todos os outros que tiveram contato com aquela história, com o Holocausto, com Jesus, com o discípulo, com Maria, não saiu igual. Muitos desenvolveram loucura, câncer, a gente sabe, né? Inclusive Pilatos. Então, Prisco começa a contar do que viu. Quando entra naquele Gólgota, um homem que ele percebe que não era criminoso, para começar, que era dócil, que não tinha nenhuma expressão de revolta. Um homem que brilhava mais do sol que estava a pino, porque era mais ou menos meio-dia. Ele brilhava mais do que o sol. E ele olha para aquela mulher que não podia nem chegar perto, mas ele começa a quebrar protocolos, porque ele observa, ele sente que tinha algo errado ali. E algo muito grave estava para acontecer. Alguns soldados também tiveram essa mesma impressão que ele. Quiseram, inclusive, sair do local, mas tinha que ser consumado. Né? Tinha que ser consumado, a gente sabe. Então, quando ele olha para Maria, ele deixa ela chegar próximo. Ele foi responsável, gente. Ele foi aquele oficial romano que autorizou chicotear Jesus. Foi ele. Então, quando ele olha para Maria, ele fica altamente magnetizado com a figura dela, fascinado. Ele relata que não conseguia entender a idade dela, que ela oscilava. Às vezes ela parecia uma senhora, às vezes uma jovem, belíssima, serena na cruz, enquanto as duas outras que a amparavam, provavelmente Joana de Cusa e Maria de Magdala, choravam desesperadamente. E ele pergunta, ele diz assim, você é o quê? Porque ele não entendia se era esposa, se era mãe, porque ele não entendia, não conseguia dizer a idade dela. E ela diz que era mãe, e ela não pede, mas o olhar dela, ele diz que era um olhar de quem estava implorando que tirasse o filho da cruz. E aquilo perturba ele drasticamente. E ele trava algum diálogo com ela. E ele diz que por pouco não tirou realmente Jesus da cruz, por conta do olhar de Maria de Nazaré. E ela diz assim, que era mãe dele realmente, mas que ela já sabia. E ele fica impressionado, porque ele pensa, como é que uma mulher vai ter piedade do homem que é o algoz do filho dela? Porque ela a olhava com ternura, olhava para ele e voltava a olhar para Jesus, mas olhava com ternura para ele. Então, isso adoeceu Prisco até desenvolver rapidamente um câncer, porque Lucano chegou em Jerusalém, em Nazaré, 1 ano depois, mais ou menos, que o Cristo tinha sido sacrificado. E Lucano, com a história, não tinha mais o que falar, era o irmão dele contando aquilo ali. Então, Lucano faz uma oração, fica imediatamente fascinado por Maria, como todos que a conheceram, né? Ficavam fascinados por ela. Vai embora, se recolhe para voltar no dia seguinte, faz uma oração com ele. No outro dia, Prisco está sentado na cama se alimentando, curado. E aí ele vai em busca, ele começa a ligar as coisas, ele vai em busca agora de Maria de Nazaré. E diz que ele vai a cavalo sozinho para ir pensando. É o deserto, gente. Sabe aquele deserto que Jesus vai? O deserto que Paulo de Tarso, Saulo foi? O deserto que João Batista foi? Aquele deserto que a gente vai quando a gente está precisando de uma resposta. Ele vai sozinho a cavalo, pelas paisagens do Genezaré, pensando em Maria embalando Jesus. Ele só conseguia pensar nisso. E quando chega lá, ele se depara com a mulher, da mesma forma que o irmão tinha passado para ele. Aquela mulher, bela, iluminada, parecia muito mais alta do que era, do que irradiava, e que ninguém entendia se era uma senhora, se era uma jovem. E aí ela conta tudo o que a gente sabe, né? Da infância de Jesus.
Ela contou uma coisa muito interessante. Ela diz, uma das coisas que ela fala, que é isso aí, a gente não encontra na literatura espírita, mas encontra em algumas literaturas que são sem ser espíritas, né? Que Jesus, aos 14 anos mais ou menos, José já tinha desencarnado. Isso bate com outro livro que diz que José desencarnou quando Jesus tinha mais ou menos 14 anos, um temporal que teve, uma árvore caiu em cima dele. Jesus ainda leva para casa, mas ele falece em seus braços. E é mais ou menos nessa idade, 14 anos. E é justamente essa idade que Jesus estava o quê? Assumindo a carpintaria sozinho. Quando um belo dia, que Jesus era costume, já ele ia para os montes, né? Para orar, para se conectar com Deus. Mas nesse dia, Maria diz que sentiu uma vontade de ir atrás dele, para ver o que ele estava fazendo. Acho que curiosidade de mãe, né? Coisa de mãe. Aí disse que ficou de longe observando ele em cima do monte. Quando a gente fala monte, a gente pensa que é um monte assim transponível, né? Mas aqueles montes não são altos na realidade daquele deserto. E aí ela vê a figura de Jesus lá e vê, ela diz assim, um anjo chegando. Naquela época, gente, todo espírito era anjo. Eles diziam que era um anjo, independente de ser um espírito evoluído, de ser um espírito atrasado. Era um anjo, era um espírito ali. Então ela diz, esse anjo chega e pega um monte de areia e joga assim para o ar, como quem diz assim, ela não escuta, mas ela capta o pensamento. Ele estaria dizendo que o mundo não valia nada, que todo aquele sacrifício que o Cristo iria fazer era em vão. E aí ela diz que Jesus se abaixa também, pega aquela areia, põe nas mãos com a delicadeza dele, e diz que quando ele abre a mão, umas folhinhas e uns lírios começam a nascer. Como quem diz assim, da lama nascem os lírios, os alvos lírios. Ela compreende isso tudo por pensamento. Quando a gente começa a lembrar, quando a gente sonha, né, Rogério? Os sonhos espirituais são diferentes, né? Não sei se vocês já observaram, normalmente a gente não articula, a gente capta o pensamento, a gente conversa por pensamento, né? Com aquele que está interagindo, mesmo que encarnado, que o outro esteja encarnado também, mas tem essa interação. Então, isso ficou muito gravado, e talvez por isso ela ofereça lírios, né? Ela sempre oferece lírios, os lírios de Maria, e diz que o Barçanufo também, porque Barçanufo, quando estava doente com a gripe, né? A gripe, a influenza, ela vai visitá-lo para fazer o convite, trazer o convite que Jesus fala, e ela leva lírios para ele. E no Hospital Esperança, ele recebe os pacientes, ou seja, nós desencarnados, se formos para o Hospital Esperança, ser cuidados por Barçanufo, pela equipe dele, a gente vai receber no quarto lírios, os lírios de Maria, né? Que é outro que também é muito ligado a Maria de Nazaré. Então, tem todo esse simbolismo, né? E a gente vai ver também que Maria de Nazaré, quando ela vai para Efésio, que ela está lá, né, bem já debilitada, recebendo aquelas pessoas, escutando aquelas pessoas, ela não tinha nada, não tinha nenhum recurso. Ela, às vezes, no máximo, dava um pão, um alimento, dava uma água. E, mesmo assim, as pessoas espiritualmente saíam curadas. Então, isso quer dizer duas coisas para a gente. Primeiro, o fato da gente não compreender exatamente, como a gente não compreende ainda Deus, não tira de nós esse sentimento em relação a Ele. Essa intuição de que temos um Pai, e é um Pai nosso, de todos nós. Porque um grande problema de autoestima baixa, de depressão, é porque eu me desvinculo dessa paternidade. Eu não estou mais me sentindo filho de Deus. Eu tenho que
me apropriar disso, dessa filiação divina, porque um pai nunca abandona o filho. Se a gente racionalmente pensasse nisso, a gente não ia temer nada. Nada, absolutamente nada. Mas a gente se desvincula desse pensamento de Deus, apesar de quando a gente fala assim, religião é religar, a gente não se desliga, mas a gente se afasta. No quadro de Rembrandt, sobre o filho pródigo, se vocês observarem, o filho pródigo, quando chega e se ajoelha aos pés do pai, quem prestar atenção, ele tem um facão, algo muito nobre nele. Ele está estrupiado. Ele está sem a sandália, que é uma vergonha para o judeu, um judeu sem sandália, sem seu anel de família, né? Ele está sem um anel de família, ele está sem roupa, não estava comendo nem a comida dos porcos, a ração dos porcos, né? Mas ele está com um facão, e esse facão significa que ele foi para o fundo do poço, mas ele não se desligou do pai. Aquele facão dizia que ele ainda era daquela família. Então, se a gente pensasse mais racionalmente dessa maneira, que mesmo sem compreender, a gente é amado. Mesmo sem compreender, a gente é filho de Deus. Mesmo sem compreender, Jesus está tomando conta da gente. Mesmo sem eu ver, ele está do meu lado. Eu é que não estou percebendo. Porque basta um pensamento elevado para eu me conectar. Assim como aqueles 2 discípulos lá da estrada de Emaús, caminhando com Jesus, conversando, sem saber que era Jesus, é a gente. Porque também ele vai se manifestar através dos outros, através de um amigo, através de um livro, de uma música, através de alguém que está necessitado e a gente se aproxima para ajudar, alguém que nos pede, alguém que nos irrita, Jesus está se manifestando através daquela pessoa. Alguém que cometeu um crime comigo, Jesus está se manifestando através daquela pessoa. Não para o nosso mal, mas a permissão, a lei de causa e efeito, ela age independente de Deus, de Jesus, mas ela age para o aprendizado, para o amor, para o crescimento da gente. E isso é manifestação de amor também. O remédio amargo, né? Que às vezes a gente tem que tomar. Então, a história de Lucano é a nossa história também. É a história de quem está cheio de problemas, de quem às vezes se desespera, que não compreende, mas ele nunca deixou de agir. Ele nunca deixou de fazer o que a consciência mandava, porque a consciência, né, questão 621, está em nós. Então, a gente sabe. A gente prefere não dar atenção, mas a gente sabe o bem e o mal, né? A gente tem noção, sim. Então, a história de Lucanos é para nos mostrar que, independente de qualquer coisa, de nossos medos, de nossos embates, de nossos duelos internos, porque as guerras externas são feitas a partir das guerras dentro de nós, nós fazemos pequenas guerras dentro de casa, né? Nos colocamos em embate, nos ambientes que estamos, com os amigos, nós nos colocamos. Mas, independente de tudo isso, a gente não deixar de fazer o que a consciência da gente manda, mesmo que a gente não compreenda ainda. Foi assim que Lucano agiu a vida toda. Foi assim que Lucano, sentindo falta de Jesus, do Deus mais evidente, digamos assim, ele sentia falta dessa evidência, e a gente sente, porque nós estamos no corpo e somos materiais. A gente vê, a gente entende o que está aqui, ó, o que a gente pega, né? O que está às nossas vistas, mas independente disso, ele se manteve amando.
E ele se manteve curado a vida toda. Porque essa pergunta dele, a gente lembra muito assim, quando a gente pensa que o outro precisa desistir, como Hipócrita diz, o outro precisa desistir de seus comportamentos, de seus maus pensamentos, maus sentimentos, para poder se curar, o outro, a gente sempre deve pensar no Evangelho, nas falas de Jesus, para nós, não é para o outro. Então, o que é que eu posso fazer hoje para me curar? Quando a gente faz essa reflexão, e aí é a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento, a gente faz esse mergulho para dentro, esse batismo verdadeiro que o João Batista fala, né? Porque o se arrepender, o techuvá em hebraico quer dizer ir para dentro. Quando a gente faz isso, não vou procurar a solução no outro, não, vou procurar em mim, porque o problema está em mim. Nunca é com o outro o problema, nunca. Por pior que o outro seja com a gente, não é o outro, sou eu ainda. Eu que atraí, né? Eu que sintonizei. Então, eu não posso controlar o externo, eu só posso controlar o interno. Então, quando eu faço isso, eu vou entender em que ponto eu tenho que atuar. E escolher um ponto, porque nós temos alguns pontos a melhorar, né? Não é só um, não. Mas eu tenho que escolher um e focar aquele. E ter paciência comigo mesmo. E também aplicar essas leis da paciência, da compaixão comigo, porque eu vou dar um passo para frente, outro para trás, e é assim mesmo. O fato da gente saber não quer dizer que já faz. Eu posso até já saber, ok, eu já sei, ótimo. Mas isso não quer dizer que eu já faça, ou que eu vá fazer amanhã. Se fosse assim, estava todo mundo curado, estava todo mundo bom, ninguém, né? Mas a gente precisa desse tempo. Lembre-se que Jesus usou para ensinar a gente o quê? Ele usou a natureza, a agricultura, que exige o quê? Tudo isso. Tempo. Tempo para florescer, tempo para dar frutos, tempo para amadurecer. E assim somos nós, né? Então, está chegando aqui no horário já. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de falar sobre Lucano, que é muito caro, porque eu faço parte do projeto Escutatória, que é um projeto mariano. A gente estuda Lucas no Escutatória. Tem o estudo de Lucas à noite, no sábado à noite, na Rai TV. Fui fazer um outro programa, Meditando com Jesus, caí no dia de Lucano, aí eu volto para o texto aqui da Taylor Cowden, né? Quando ela diz, por que São Lucas foi uma obsessão para mim? Né? E é isso, a gente não sabe por quê, mas a gente vai sendo conduzido, né? Para aquilo, né? E tudo sempre envolvendo Lucano. Então, é muita felicidade para mim sempre poder trazer algo dele, né? Compartilhar esse espírito incrível que a Igreja Católica chama de santo, e ele é são realmente, que tanto ama, né? Independente de compreender, de conhecer, simplesmente ama. E isso é um grande aprendizado para a gente. Muita paz, meus irmãos. Gratidão. Obrigado, Cris, pela bela explanação, esclarecimento. Como você bem diz, nós temos que aguçar nossa consciência e ela nos sinaliza o que devemos fazer. Só que, no momento de fazer, é que há dificuldade. Porque o sinal nós temos. Falta a vontade, a perseverança, a coragem de enfrentar essa guerra interior que cada um de nós tem, né? Mas estamos muito felizes pela sua explanação e eu passo a palavra à nossa irmã Márcia para que faça a prece final. Senhor da vida, Mestre Jesus, Maria Santíssima, mentores do nosso caminhando para Jesus. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados. Agradecemos também toda a assistência que nos foi dada, a todos os irmãos que estão aí
no auditório em tratamento, a toda a assistência que a nossa irmã oradora recebeu, e que belíssima palestras e ensinamentos e exemplos que tivemos. E aí a gente reflete como nós ainda estamos tão atrasados, ainda tão devedores, e que precisamos aproveitar essas oportunidades que nos é dada aqui no Caminhando para Jesus, de conhecermos a doutrina espírita, de podermos nos espelharmos nessas vidas, nesses grandes espíritos missionários que passaram aqui, que a gente possa realmente assimilar, pôr em prática, não só escutar, mas tentar praticar e lá fora fazer os ensinamentos junto com os nossos irmãos, que todos são nossos irmãos à luz da criação, que possamos praticar o amor universal, esse amor incondicional, que possamos não só nos concentrar nos nossos familiares, nos nossos filhos, nos nossos parentes que são consanguíneos, mas em toda a humanidade, porque precisamos muito, muito de preces, de vibrações, pedindo ao nosso protetor Ismael, protetor do Brasil, muita proteção para o nosso Brasil. Obrigada, Senhor. Obrigada por termos tido essa oportunidade de estarmos hoje aqui, quando sabemos que muitos não estão, não podem, ou porque eles estão nos leitos dos hospitais, ou porque estão muito afastados ainda de Deus, dessa luz que nos guia, que nos ampara e que nos faz evoluir e crescer. E em prece e em agradecimento, passa a palavra ao irmão que está à frente, para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos nessa noite de hoje. Louvado seja Deus. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira fase, permaneçam harmonizados para o passe, paz e luz para todos.